Aí cheguei, aproximei do Hitler e falei, seu Hitler, senhor completamente embriagado, o senhor um homem de cartaz na Alemanha, por que o senhor bebe tanto assim? Ele disse, porque eu bebo, meu amigo, escuta só. Tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer o Mussolini que eu amava e que me abandonou. Bombardeado pela RAF, vivo a sofrer e não encontro um lugar pra me esconder. O Exército Brasileiro acumula feitos gloriosos e capítulos sombrios. Para alguns, é o guardião da pátria e o representante da ordem. Para outros, o violador da liberdade e o fantasma da repressão. Mas por trás dessa dualidade de sentimentos, há uma realidade pouco conhecida pela maioria dos brasileiros. Uma história que merece ser contada. Amada e ultrajada, o Exército na História do Brasil estreia hoje. Dividido em 3 episódios, você vai acompanhar a evolução dessa instituição ao longo de 2 séculos de história. No primeiro episódio, você vai conhecer a origem do Exército, o seu conceito enquanto instituição, as suas primeiras tentativas de formação e a atuação dos primeiros agrupamentos armados em momentos marcantes da nossa história, como a Batalha de Guararapes e o Dia do Fico. No segundo episódio, mostramos como o Exército foi fator decisivo na criação do Brasil republicano, através da sua colaboração com a renúncia de Dom Pedro I ao trono, a sua importante participação na Guerra do Paraguai e o seu envolvimento nos eventos que levaram à queda da monarquia. E por fim, no último episódio, vamos refletir sobre o papel do Exército na formação do Brasil contemporâneo, em acontecimentos que vão do início da República, em novembro de 1889, até os eventos de 2023. Com esse novo original, esperamos proporcionar a você uma compreensão mais profunda dos eventos que moldaram a nossa nação, qual o papel dessa instituição e a razão de ela dividir tanta opinião. O primeiro episódio você vai assistir hoje de graça. Os demais são exclusivos para os nossos membros assinantes. São nossos membros que permitem a produção, distribuição e divulgação dos nossos conteúdos através de sua assinatura e da união pelo propósito de melhorar a cultura do Brasil. A boa notícia é que, investindo apenas R$ 19,00 mensais em nosso plano anual básico, você libera acesso ao restante da série e mais. Todos os originais da BP, como História do Comunismo, Brasil, a Última Cruzada, Entre Lobos, Pátria Educadora, entre tantos outros originais, nosso catálogo de filmes e séries cuidadosamente selecionados, nosso catálogo Kids, com desenhos seguros para todas as idades, que transmitem bons valores para as crianças e, caso você ainda não seja um assinante da Brasil Paralelo, preparamos uma oportunidade especial para você. Assinando a BP durante o lançamento do nosso novo original, Amada e Ultrajada, você ganha 60 dias de acesso à Travessia, a nossa formação educacional com qualidade atestada por mais de 6.000 alunos. Assim, cursar a Travessia e os cursos da Brasil Paralelo, eles me trazem um senso assim de pertencimento. Uma elevação no grau de cultura que você não encontra em nenhum outro lugar. A qualidade, a imersão, a conversa com o público é diferente. Hoje é essencial. Acho que é a luz que a educação brasileira precisa. 25 aulas divididas em 3 trilhas. Despertar, contendo as bases para entender a sua própria personalidade, o seu posicionamento político, econômico e a cultura dos dias atuais. Entendendo o problema, para você ampliar o seu repertório cultural e entender como usar a cultura para continuar progredindo. E a terceira trilha, Enfrentando o Problema, que mostrará como usar o repertório adquirido para abordar os problemas contemporâneos que afetam as nossas vidas. O valor oficial da venda da Travessia é de R$ 1.788. Logo, o seu investimento total para assinar a BP e ter acesso à Travessia seria de, no mínimo, R$ 2.016. Mas somente durante o lançamento da Amada e Ultrajada, em uma oportunidade especial, você vai investir apenas o valor da assinatura e ganhar 2 meses de acesso a todo o conteúdo da Travessia de graça. Ou seja, apenas R$ 19,00 mensais em nosso plano anual básico. É a primeira vez que abrimos uma oportunidade como essa para todos que estão aqui nos acompanhando. Aproveite, porque é por tempo limitado.
Escaneie o QR Code que está aqui na tela ou toque no link da descrição, escolha qualquer um dos nossos planos, assine a Brasil Paralelo e ganhe 60 dias de acesso à travessia. Fique agora com o primeiro episódio de Amada e Ultrajada, o Exército na História do Brasil, e os demais episódios da série serão exclusivos para os nossos assinantes. Eu espero que você tenha uma ótima sessão e até breve. A história de um povo é marcada por suas lutas. Seja contra o inimigo estrangeiro ou a tirania de seu próprio governo. Foi na guerra que se forjaram muitas nações. A paz do futuro é feita com as glórias do passado. E os militares são determinantes nessa missão. O patriotismo é uma das faces de um grande exército. No Brasil não é diferente. O exército brasileiro é o agente político mais influente da história do país. Entender o seu passado é conhecer os rumos e destinos tomados pela nação durante os seus 200 anos de existência. No dia 7 de setembro é celebrado a Declaração de Independência do Brasil, feita às margens do Riacho Ipiranga em 1822. O feriado, sempre marcado por desfiles militares, ressuscita o espírito patriótico de uma parte dos brasileiros que rememoram o nascimento da nossa nação. Ou assim deveria ser. Nos últimos anos, o Exército Brasileiro voltou ao debate nacional em manifestações marcadas pela política partidária. Se em 2021 e 2022 o Exército foi tema de apoio popular de uma ala política do Brasil, em 2023 não havia grande público nos desfiles e as ruas ficaram praticamente vazias. Pesquisas recentes mostram que a confiança e o prestígio que as Forças Armadas tinham com a população estão em queda. No perfil oficial do Exército no Instagram, conseguimos encontrar em todas as postagens diversas mensagens de protesto. Mais uma vez, o papel das Forças Armadas entra em discussão. A história do Brasil é a história de sua luta. E a história de sua luta passa pela história do seu exército. Desde a pré-história, quando nós olhamos as pinturas rupestres presentes, por exemplo, nas cavernas, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, na Serra da Capivara, no Piauí, nós já vemos desenhos de confrontos entre grupos humanos. Então, se existe algo que é antigo na humanidade, é a disputa
por alimento, por território. Só que, na medida em que a humanidade foi se desenvolvendo, foi racionalizando o seu modo de agir, de ocupar o espaço, de organizar os seus governos, também esses conflitos humanos eles foram se tornando mais sofisticados. Então as guerras passaram a fazer parte da história da humanidade e, de certa forma, o serviço militar, a necessidade de militares, a presença de pessoas dedicadas à defesa de um território, ela se tornou fundamental. E em todas as culturas, essa presença militar, ela passou, de certa forma, a catalisar, a representar simbolicamente os valores daquela nação. Na história dos povos antigos, então, nós podemos concluir que aquela defesa do território, que é própria dos militares, ela não é só uma defesa por um palmo a mais ou a menos de terra. Ela é a defesa de um conjunto de valores, de ideias, é a defesa da própria religião, é a defesa da terra onde estão sepultados os seus antepassados. Então, a história militar dos povos, ela se confunde com a própria história dos povos. E isso se prolongou na história da humanidade e com a história do Brasil não é diferente. É impossível separar a história do Brasil da história da atuação daqueles que ou num exército formal, ou numa milícia, ou numa situação de uma guerra colonial, quiseram também defender valores, religião, ideias. Então o Brasil também foi forjado nesta mesma lógica que os povos antigos. O que a gente entende como Brasil é o resultado de um amálgama, por um lado, da mistura das etnias formadoras e, por outro, de 4 instituições e do labor que elas desenvolveram ao longo do tempo. O Estado português, a Igreja Católica, a maçonaria e o Exército, por extensão as Forças Armadas. Eu entendo que, ao longo da sua trajetória, o Exército representou de muitas maneiras, sim, o que há de melhor na nossa gente, do ponto de vista da sua atuação, por exemplo, nas 2 guerras mundiais, principalmente a atuação dos pracinhas na segunda, dando uma demonstração não só de coragem, mas também de empatia com as populações dos países libertados, das regiões libertadas do jugo fascista, também nas suas missões humanitárias no exterior, por exemplo, no Haiti, já no século XXI. O Exército também dá uma demonstração de grandeza no próprio território brasileiro, na região do Amazonas, atendendo, assistindo aquelas populações mais distantes das aglomerações urbanas. Então tem muito do que há de melhor no Brasil sendo exposto e representado pelo Exército, mas na história, principalmente republicana e a partir do final do Império, o Exército foi uma plataforma de extravasamento, de manifestação de uma série de mentalidades que foram perniciosas para a construção da nossa cultura política republicana. Estudar a história do Exército para estudar a história do Brasil é absolutamente necessário pelo seguinte fato. Primeiro, o Exército é uma das instituições mais antigas que nós temos, e enquanto instituição ela é capaz também de manutenção dos seus preceitos, dos seus princípios, dos seus postulados e comportamentos e, naturalmente, uma certa uniformização de comportamento. Ainda que haja uma mudança, essa mudança vai ser uniformizada e vai ser transmitida também de geração em geração. O que a gente tem com o Exército é uma espécie de estamento, né? Estamento militar. Então ele tem que ser estudado na ação presente pela sociologia e ele tem que ser estudado para se interpretar o Brasil na história e como um agente. Um agente é natural, né? Um agente de constituição da identidade brasileira e, ao mesmo tempo, um agente político. Que, quando a gente pensa que, por natureza, o Exército não é um agente político, que, em tese, ele serve para a nossa proteção contra agentes externos, no Brasil, o caso é que o Exército é um agente político em grande parte de nossa história, notadamente aí a história da República. Desde seu surgimento em Guararapes até os governos militares, o Exército sempre esteve presente. Nessa viagem histórica, apresentaremos os principais momentos em que as Forças Armadas foram protagonistas das mudanças políticas e sociais que nos trouxeram até aqui. A longa marcha dos heróis e dos vilões da pátria começa agora.
Uma coisa importante tem que ser lembrado nesse primeiro contexto da formação militar brasileira é a história de Portugal, porque a história de Portugal é uma história de conquista. Portugal nasceu com um pequeno condado portugalicense no norte e ele vai conquistando o sul. Então Portugal é uma terra de expansão e essa expansão se dá à força militar. Vamos lembrar que a formação de Portugal foi uma formação de missão santa. Dentro do contexto da Península Ibérica, existia as batalhas da Reconquista, ou seja, a tomada do espaço que antes era um espaço cristão, que havia sido tomado pelo mundo islâmico. A partir da morte de Maomé, o islamismo irá se difundir numa velocidade impressionante e, em questão de 100 anos, boa parte do Oriente já estava tomado, né, por grupos muçulmanos muito diversos entre si. O norte da África, antes cristão, agora vai se tornando muçulmano pouco a pouco. E do norte da África eles começarão a passar para a Península Ibérica. O nascimento de Portugal se dá de fato na Batalha de Ourique, no dia 25 de julho de 1139, né, o dia de São Tiago, que foi o dia escolhido por Dom Afonso Henriques para dar combate aos castelhanos e depois também aos próprios muçulmanos que habitavam dentro do território do condado portucalense, que depois se tornaria a nação portuguesa, Portugal. Criada em 1118, no contexto das cruzadas contra o domínio islâmico, a Ordem do Templo foi crucial não somente para a retomada da Terra Santa, como também para a reconquista da Península Ibérica. Dentre os locais conquistados pelos muçulmanos, Portugal só pôde garantir a retomada de Lisboa graças aos Cavaleiros Cruzados, que com as vitórias em batalhas acabaram ganhando grande prestígio e acumulando riquezas invejáveis até para os reis e nobres europeus. Entre eles estava Filipe IV, o Belo, rei da França, que se encontrava em dívidas devido a uma custosa guerra contra a Inglaterra. Visando as riquezas da Ordem dos Templários, começa a persegui-los por toda a Europa. Dom Dinis, ele via na Ordem dos Cavaleiros do Templo uma potência cultural, inclusive, benéfica para o povo português. E então ele escreve ao Papa pedindo permissão para que a Ordem dos Cavaleiros do Templo continuasse por privilégio papal a existir dentro de Portugal. O Papa então concede este pedido de Dom Dinis, mas com algumas condições. A primeira condição: a Ordem dos Cavaleiros Templários em Portugal, ela deveria tomar um outro nome. Então, altera-se o nome de Ordem dos Cavaleiros do Templo para Ordem de Cristo, ou simplesmente como Milícia Christi. Quando os Templários foram acolhidos em Portugal, eles se transformam na Ordem de Cristo, e a Ordem de Cristo é que tinha riquezas e conhecimentos para conseguir realizar o empenho das grandes navegações. Isso fica muito claro quando a cruz da Ordem de Cristo está ali nas caravelas, né, estampada nas caravelas quando elas chegam ao Brasil, e ao mesmo tempo quando a gente tem na figura do próprio Pedro Álvares Cabral um cavaleiro, né? Não se justifica muito Pedro Álvares Cabral ter sido escolhido como navegador para fazer algo tão importante, e ele liderou principalmente pelo seu status dentro da Ordem de Cristo, porque navegadores mais experimentados foram deixados de lado em prol de sua escolha. Pedro Álvares Cabral era um militar. Pensemos assim, que um homem, no começo de um século XVI, atravessar os mares, precisa ter uma formação. E essa formação, ela precisava também ser uma formação física. É claro, quando eu falo de formação intelectual ou de formação física, eu não falo assim como se todos fossem profundamente escolarizados, renascentistas, eruditos e ainda tinham shape. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, para você ser um comandante, você não era um qualquer. Então, Cabral não era um qualquer. Em fevereiro de 1500, a coroa portuguesa nomeia Pedro Álvares Cabral como capitão-mor de uma nova expedição à Índia, liderando uma frota de 13 navios e 1.500 homens, sendo metade desses soldados zarpando somente no dia 9 de março daquele ano. Por questões climáticas e estratégicas, a rota usual não foi utilizada.
levando os navegadores a encontrarem na tarde do dia 22 de abril a terra que deram o nome de Vera Cruz. O continente europeu, já conhecido pelos portugueses e habitado pelos indígenas, agora passa a ser povoado pelos portugueses. Mas a ocupação, ela foi pífia. Cabral deixou 2 desterrados, 2 degredados que estavam nas caravelas, deixou no meio dos índios aqui, falou, olha, vocês vão reconhecendo a terra, eles não queriam ficar. Depois é que eles voltam e começam a fazer o quê? A estabelecer feitorias. Então, esses militares portugueses, eles darão o primeiro impulso na ocupação do território, sobretudo o litoral do Brasil. E aí, até 1531, você tem aquela questão econômica do pau-brasil, do estabelecimento de algumas feitorias, mas muitas dessas feitorias foram destruídas por indígenas e por piratas e corsários franceses, sobretudo. Você encontra o português vivendo o Renascimento e você encontra esse homem indígena com seus processos de antropofagia, de ingenuidade, uma inocência e ao mesmo tempo uma barbárie. Os povos nativos, eles tinham esse hábito de guerrear porque consideravam que o homem, o masculino, tinha só 2 funções a realizar em sua sociedade. Uma era a de realizar rituais, é o elo com o transcendente. E a outra era de realizar guerras. Portanto, eles realizavam guerras por uma necessidade natural de expressão do masculino. Aqueles portugueses os identificavam como muito valentes, como povos fortes e valentes, mas que guerreavam constantemente, inclusive porque fazia parte do sentido de suas vidas e da significação que eles davam para a existência de seus povos, guerrear e guerrear e guerrear. Eu que sou de Santos, estudei a história local, a gente sabe que de 8 em 8 anos tinha uma visita muito simpática de piratas que chegavam destruindo tudo. Né? Destruindo, estuprando mulheres, avançando. Então quando você vê algumas construções da época, você percebe que, em geral, essas construções estão em um lugar alto, existem fortes assim, numa ilha e no continente, ou em 2 ilhas, mas sempre fortes, montados de canhões, para que eles pudessem atirar contra aqueles navios que estavam chegando. Então, em Santos, por exemplo, você tem, na ilha da frente, onde tem Guarujá hoje, e na ponta da praia, canhões para que os tiros se entrecruzassem sobre os piratas. Isso está lá até hoje, esses fortes estão preservados. Então nós temos o Forte dos Reis Magos em Natal, Rio Grande do Norte, nós teremos os fortes em Santa Catarina, teremos fortes no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro. Aí, de fato, Portugal passa a vigiar melhor o seu território, o seu litoral, porque a presença de piratas ou de negociantes estrangeiros começa a ser muito constante. O cerne da questão da disputa do território brasileiro com outras potências europeias se constitui numa base religiosa. Quem deu o direito aos portugueses para colonizar esses territórios americanos foi o próprio Vaticano, foi a Igreja Católica, através do Tratado de Tordesilhas. Isso não é muito bem aceito pelas nações protestantes da Europa, né? A coroa francesa, mesmo sendo católica, você tinha uma parte da nobreza francesa que mais tarde vão ser conhecidos como huguenotes, que são protestantes. Então, Villegagnon propõe à coroa francesa a realização de uma expedição aqui à costa brasileira e o estabelecimento de uma colônia francesa. Essa nova colônia, ele deu o nome de França Antártida. E o Villegagnon conseguiu fazer aliança com os Tamoios. Na época era liderado por Cunhambebe. Cunhambebe era um índio, uma altura bem acima da média para os padrões da época. Muito forte, muito valente. Ele andava com ossos humanos pendurados, né? Isso era uma regra que havia desde o Brasil até Papua Nova Guiné, de que o vencido, você pega alguma coisa do vencido como troféu. E o Villegagnon se aliou a ele, né? Estabeleceram lá, então, a chamada França Antártica. E os portugueses, obviamente, foram combater essa França Antártica, aliado com os índios aqui de São Paulo, a tribo do grande Tibiriçá.
Agora, essa presença ela não vai demorar muito, porque com a nomeação de Mendes Sá como governador-geral do Brasil, pelo rei de Portugal, Mendes Sá tinha autorização para reunir tropas, para reunir forças militares. Essas forças militares poderiam recrutar, em caso de necessidade, qualquer cidadão. Então ele nomeia o seu sobrinho, Estácio de Sá, para retomar o território da França Antártica. Estácio de Sá entra em confronto, não consegue retomar ali os territórios com eficácia, recorre ao padre Anchieta. O Anchieta era muito conhecido, amado, estimado pelos indígenas, sabia se comunicar em várias línguas indígenas, então Anchieta vai conseguir firmar um acordo e vai conseguir colocar ao lado dos portugueses boa parte das tribos indígenas que habitavam os territórios do Rio de Janeiro e vão contar, sobretudo, com a ajuda fundamental de um cacique, o cacique Araribóia. Araribóia era um índio católico batizado e a ajuda dele foi tão decisiva nessa batalha para a expulsão dos franceses que, quando a guerra termina, o rei de Portugal condecora Araribóia com a comenda militar da Ordem de Cristo. E assim, nessa conjunção de forças indígenas e portuguesas, eles conseguiram retomar o território. A batalha mais decisiva foi a Batalha da Guanabara, que se deu no dia 20 de janeiro. Quando essa batalha foi vencida, eles tinham o costume de olhar no calendário para ver o santo do dia, para nomear. Os portugueses faziam muito isso, de nomear a topografia de acordo com o santo do dia. Deram o nome, então, àquele lugar de São Sebastião do Rio de Janeiro. E daí vem o nome da cidade nessa vitória militar portuguesa. E aí a presença francesa não se manteve. Aí sim, Estácio de Sá, após a derrota militar francesa, promove uma espécie de limpeza étnica contra essa confederação dos tamoios, né? Então, a gente escuta muito disso na história norte-americana, mas isso aconteceu aqui também. Então, com a confederação dos tamoios, existiu uma limpeza étnica, uma perseguição, uma eliminação desses indivíduos, que a história conta, né, que teria se dado até o último indivíduo, né? Tem uma pintura famosa do século XIX que retrata lá a morte do último tamoio, né? Então, ela é mais dramática do que provavelmente realmente foi, mas é um retrato interessante desse período. Mas, logo na sequência, pouco tempo depois, vem uma nova ameaça, que aí foi a ameaça dos holandeses. No século XVI, o Renascimento causou diversas transformações na Europa. Entre elas, a Reforma Protestante. A Holanda, antes sob o domínio católico de Felipe II da Espanha, se rebela com a Reforma Calvinista e conquista sua independência. Agora, a República Unida da Holanda poderia investir em novas relações comerciais, sendo uma delas a importação de açúcar e de outros produtos portugueses. Em 1578, no entanto, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ordenou um esforço militar para combater os muçulmanos na sua colônia do Marrocos. Porém, durante a Batalha de Alcácer Quibir, o rei desaparece sem deixar quaisquer vestígios. Além das tropas dizimadas, a perda de Sebastião provoca uma crise sucessória. Sem herdeiros para ocupar o trono, a coroa recai sobre o parente com laço de sangue mais próximo, o rei Filipe II da Espanha, o mesmo que havia dominado a Holanda há pouco tempo. E aí então, Filipe II se sentou simultaneamente sobre o trono da Espanha e de Portugal. Ocorreu a União Ibérica. Portugal e Espanha eram uma só coisa. E as colônias aqui da América também passam a ser uma só coisa. Então, os brasileiros e portugueses que aqui habitavam invadiram as divisas do território, que antes era da Espanha, porque afinal de contas agora é uma coisa só. E essa realidade da União Ibérica durou 60 anos. Então, até o ano de 1640, essa União Ibérica permanecerá. Em 1640, o Duque de Bragança, Dom João de Bragança, vai empreender uma guerra para proclamar a independência de Portugal. Ele ganha essa batalha, proclama a independência, separa os dois reinos e começa uma nova dinastia, a dinastia Bragantina. Apesar da restauração de seu reino, Portugal herdou os inimigos da Espanha.
mais notavelmente a Inglaterra e a Holanda, que ao tomarem posse de manuscritos portugueses e espanhóis detalhando a costa brasileira, perceberam as colônias ultramarinas de Portugal como um alvo promissor. Em 1630, com uma frota de 67 navios e 7.000 homens, os holandeses invadem a capitania de Pernambuco, a mais rica de todas, e tomam sua capital, Recife. Nessa tomada de Pernambuco, você tem ali um momento em que muitos, quando vão estudar esse período, interpretam como uma fase iluminada do período de Pernambuco. Na verdade, não era a Holanda, não era um rei que estava cuidando pessoalmente daquilo, né? Era uma companhia de comércio. Maurício de Nassau, em nome dessa companhia, cuidava ali da região. E Maurício de Nassau, ele tinha sensibilidade artística, sensibilidade para com a variedade e a diversidade cultural que ali havia, e queria que aquilo desse certo nesse sentido de povoamento, colonização e de estabelecimento de boas relações com aqueles que ali já existiam. Inclusive é o Maurício de Nassau que vai acolher os primeiros judeus no Brasil, né, que vai permitir a abertura da primeira sinagoga em território brasileiro. Dura por um tempo essa situação e aí os conflitos começam. Por quê? Uma questão de conflito cultural, em alguma medida. Os holandeses, eles eram em geral protestantes e tinham muitos judeus com eles. Os brasileiros, os portugueses, embora houvesse durante toda a colonização judeus, eles eram mais discretos. Então o que você tinha ali? Judeus mais aparentes e ao mesmo tempo protestantes. Entre esses judeus ele trará Jacó Rabi, que será o grande responsável pelo massacre de Cunhaú e Uruaçu, onde eles reuniram a população desses vilarejos, eram 2 grandes engenhos, onde Jacó Rabi, seguindo as ordens de Maurício de Nassau, colocará essas pessoas dentro da igreja, supostamente para fazer alguns comunicados do governador, e então massacra com a ajuda dos índios. Numa primeira igreja, mais de 80 pessoas, em outra, 70 pessoas, incluindo crianças, velhos. Entre essas pessoas, o padre André de Soberal e o leigo Mateus Moreira, que para impedir, que o Santíssimo Sacramento fosse profanado, recebeu um golpe de machado nas costas e teve o seu coração arrancado pelas costas. Mas não era só isso, não era só uma questão de religiões, era uma questão de cultura no sentido de comportamento, costumes, práticas. Quando existia por parte dos holandeses uma obrigatoriedade, na verdade uma cobrança firme, com aumentos muito grandes de juros e com cobranças que eram tomadas de posses, tomadas de propriedades, você tinha um problema cultural sério. Então os portugueses realizaram um esforço de organização para recuperar as suas fazendas, recuperar as suas posses e impedir que esse jugo pesado holandês se mantivesse. Isso marca o nascimento das chamadas Guerras Brasílicas. A grande batalha desta guerra estava para acontecer. Os holandeses buscavam atingir a Muribeca dos Guararapes, onde conseguiriam suprimentos para seguir lutando. Mas os generais Fernandes Vieira e Vidal de Negreiros descobriram os planos da invasão, dando a vantagem para que as tropas portuguesas emboscassem os invasores no Boqueirão, uma passagem estreita, o único caminho até Muribeca. Então, no dia 19 de abril de 1648, é travada a Batalha de Guararapes. Apesar do efetivo de 2.200 homens contra 7.400 holandeses, os brasileiros aplicam táticas de guerrilha, utilizando o conhecimento do terreno para derrotar os inimigos. Um pequeno batalhão de portugueses e brasileiros, em sua maioria mestiços, começa a se organizar. E aí então vários comandantes dessas tropas começam a se destacar. Temos aí o André Vidal de Negreiros, temos Felipe Camarão, temos Henrique Dias, e cada um desses líderes começa a movimentar um dos elementos constitutivos do povo brasileiro. O povo brasileiro moderno é constituído basicamente por 3 grandes elementos: o elemento indígena, que já se encontrava aqui, o elemento europeu que chegou e o elemento africano que foi trazido. Então, negros, indígenas e brancos. Então você tem um grupo, um grupo ad hoc muito plural, composto de soldados portugueses, escravos libertos e indígenas. Então você tem um grupo que é considerado, por algumas correntes históricas, a primeira
primeira grande manifestação de colaboração multiétnica brasileira. Por isso, é considerado também, né, uma das primeiras manifestações de brasilidade. Então, na Batalha de Guararapes, nós temos a junção dos elementos constitutivos do povo brasileiro que lutam por uma única causa numa batalha em que, humanamente falando, numericamente falando, eles não teriam grandes chances de vencer. Até hoje, né, lá em Recife, Pernambuco, há uma grande igreja que foi erguida e no piso desta igreja estão sepultados os generais da Batalha de Guararapes, todos eles condecorados com a Cruz da Ordem de Cristo. E assim foram sepultados ali dentro desta igreja, que é um monumento que marca, digamos assim, o nascimento de uma noção de exército brasileiro. Então não era só uma questão das raças, ou seja, das cores de suas peles, das línguas que falavam e da cultura que eles tinham. Era uma questão de unir empreendimentos militares, características militares desses três povos em algo que ficou conhecido por Guerra Brasílica. Portanto, daí surge a ideia de que o exército brasileiro se forma, em primeiro lugar, como brasileiro na Batalha de Guararapes. Se existiam milícias e franceses já tinham sido expulsos, Guararapes não é a primeira batalha que a colônia assistiu. Mas ela é, de fato, a primeira organização de milícias locais com uma pauta comum. Diferentes milícias, desamparadas, segundo o próprio Padre Antônio Vieira, pelo Estado português, defendendo uma identidade local, expulsando o invasor. Não no ângulo português, mas no ângulo local. Então, ali criou-se, digamos, uma irmandade contra o invasor holandês. E o exército brasileiro depois vai usar essa conjugação de esforços para dizer que ali nasce o exército brasileiro. Isso é muito mais uma questão propagandista, eu diria, do que tudo. Porque, na verdade, o exército ali era ainda essa confusão que era a massa da população em armas. Era o cidadão em armas, verdadeiramente, ali, naquele momento. A Batalha dos Guararapes não foi apenas um marco na resistência contra os invasores holandeses, mas também um símbolo da miscigenação que moldou a brasilidade, sua formação militar. O contexto sombrio em que indígenas, europeus colonizadores e escravos trazidos pelo tráfico negreiro apareciam unidos apontava para a complexidade que desenharia a história do Brasil. A miscigenação como sua maior conquista e a escravidão como sua maior tristeza. É muito interessante a história que relata para onde foram os holandeses depois desta guerra, né? Então, os holandeses derrotados foram se estabelecer onde hoje nós temos Nova York. E quem eram esses holandeses? Justamente aqueles protestantes e aqueles judeus que se preocupavam sobretudo com o comércio, pontualidade no comércio, juros, multas e ao mesmo tempo uma atividade sobretudo de exploração econômica da região. Tá? E a gente percebe, por um lado, que alguns ficaram ainda em Pernambuco depois de derrotados, só se adaptando à nova ordem que aconteceu. Quantos nomes de origem holandesa nós não temos? O Vanderlei e por aí vai. Quantos nomes nós não temos ao mesmo tempo? Existe ali em Pernambuco ainda grupos que mantêm tanto a herança judaica quanto a herança holandesa vivos. Mas depois disso, a maior parte foi embora, deixando então para Portugal a missão de conduzir os destinos dos pernambucanos. Apesar do forte desempenho e renome dos holandeses, seria outro país europeu que no século seguinte mudaria definitivamente o critério para a definição de um poderoso exército. Influenciando grandes líderes de sua posteridade, o exército prussiano de Frederico o Grande, forjado pelo contexto de sua época, remodelou a antiga arte da guerra. Desde sempre, até a Idade Média, os exércitos eles são reflexos do modelo do Estado. O Estado é um Estado absoluto, mas esses Estados absolutos são muito vastos, territorialmente dizendo. Então, uma única pessoa, o rei, ele não pode manter o controle sobre todo esse território. Então, ele nomeia nobres,
São pessoas de confiança que vão ser seus observadores, suas mãos, seus punhos nesses territórios. Então, esses nobres têm a responsabilidade para com o rei de fornecer tropas a ele. Então, necessariamente, você tem forças armadas que estão ligadas à nobreza. Em toda a Europa e basicamente no mundo inteiro a ordem era essa. Existe um fenômeno do século XVIII, que é um fenômeno filosófico chamado iluminismo. E o iluminismo, ele cria uma ênfase muito maior no ser humano, na base filosófica mais humanista e menos divina. E isso deságua na criação do conceito de cidadão. Então, esse conceito de cidadania foi utilizado por Frederico da Prússia, Frederico o Grande da Prússia, como base para uma grande reforma do exército. Frederico foi um inovador nos campos militares, cuja influência se encontra reverberando até hoje. Então foi sob o controle de Frederico que se criou aquele mote, que inclusive é um mote um pouco satírico, dizendo que todo Estado tem um exército, mas só a Prússia era um exército que tinha um Estado. Frederico estabeleceu um conjunto de normativas, de treinamento muito rígidas. Ele acreditava muito no adestramento da tropa em altíssimo nível. Então, desde a formatura, o posicionamento, a limpeza, a higiene pessoal de cada um. E isso, segundo Frederico, se refletiria no cumprimento mais preciso de ordens em campo de batalha e na realização de manobras mais complexas em campo de batalha. Isso se provou uma realidade para a Prússia. E tudo isso se baseava num sistema de serviço militar obrigatório. Então você tem um serviço militar obrigatório que faz com que jovens de determinada idade, oriundos de diversas classes sociais, sejam obrigados pelo Estado a prestar serviço militar. E isso amplia de forma drástica o tamanho das Forças Armadas. Essa mesma formatação, esses mesmos motes, esses mesmos padrões e diretrizes, também serão encontrados na França napoleônica. O exército francês, o Grande Armée de Napoleão Bonaparte, ele era um exército popular, era um exército formado de cidadãos e Bonaparte moldou todas as suas táticas e todas as suas possibilidades de acordo com esse grande exército. Daí o próprio nome do Grande Armée. Então, os exércitos todos, depois dessa época, durante as próprias guerras napoleônicas, foram gradualmente adotando o conceito de serviço militar obrigatório. E, portanto, aquela guerra, aqueles exércitos que se contavam na casa das dezenas de milhares, passaram para a casa de centenas de milhares. A verdade é o seguinte, o exército francês era o mais profissional da Europa, o mais bem organizado, o mais bem liderado da Europa, o mais bem municiado, o maior de todos. Maior que a Áustria, maior que a Prússia, maior que tudo que tinha na Espanha e Portugal, então era muito fácil. No entanto, eles não contavam com português. O Reino de Portugal vai desafiar Napoleão Bonaparte no cumprimento do bloqueio continental. Portugal tinha já uma aliança militar com a Inglaterra que vinha dos anos 800, do século IX, e esse compromisso com a Inglaterra fez com que a coroa portuguesa da época, de Maria I, decidisse não ceder aos desígnios de Bonaparte. Então, no final de 1807, essa situação chega a um ponto de ebulição, no qual Bonaparte decide invadir Portugal. Bonaparte já havia derrubado o rei Fernando VII da Espanha e colocado em seu lugar seu irmão José Bonaparte. O que, novamente, é um horror, para a coroa portuguesa, porque aquela coroação não tem a bênção do Vaticano, não tem a bênção da Igreja, não é sagrada e, portanto, é profana. Napoleão Bonaparte ordena a invasão de Portugal através do território espanhol. Espiões portugueses e ingleses denotam esse avanço a Lisboa, que decide de vez pela transferência da corte para o Brasil. O fato é que o general Junot, ao chegar a Lisboa, conseguiu ainda ver, muito se diz,
poeticamente, conseguiu ainda ver ao horizonte as naus portuguesas fugindo para o Brasil. E Napoleão Bonaparte comenta em seus diários que Dom João VI, o príncipe português, foi o único que havia lhe escapado. Então, ao fugir para o Brasil, Dom João VI lhe nega a vitória sobre o Estado português, que, na verdade, reside em sua própria cabeça. Então, é Dom João VI vindo para o Brasil continuar a guerra de Portugal contra a França a um oceano de distância. Chegando ao Brasil, ele se deu conta de que o Brasil era uma grande fazenda extrativista, não havia quase estrutura aqui no território brasileiro. Então ele começa a implantar essa estrutura, ele cria o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, a Biblioteca Nacional, a Real Fábrica de Pólvora, o Jardim Botânico, traz a missão científica francesa e a missão holandesa para classificar plantas e animais, fauna e flora do Brasil, para dar o Brasil a conhecer lá na Europa. Então Dom João ele foi adiantando, construindo uma estrutura para poder governar Portugal daqui. Portugal foi o único reino europeu que teve uma capital fora da Europa, né? Teve uma capital nas Américas. Porque até aquele momento o Brasil era vice-reino. Significa o quê? Que João VI nomeava um vice-rei e aquele vice-rei agia como se fosse o João VI no país. Em 1808, o João VI eleva ainda mais e diz o seguinte: agora vocês não são mais vice-reinado, agora vocês fazem parte do Reino Unido. Não só isso, o Reino Unido, que é Brasil, Portugal, Algarves e as colônias, todo o Império Ultramarino, que é África e Ásia, agora vai ser comandado pelo Brasil. As pessoas às vezes se ignoram. O Reino Unido, para nós, foi uma experiência muito importante. Porque nessa experiência de 5 anos, ganhamos espaços de liberdade. Qual foi o primeiro espaço de liberdade? Nós vamos formar os nossos milicos. Não se formam mais em Portugal. Onde? Na Real Academia Militar, organizada pelo Conde de Linhares, no Rio de Janeiro, em 1810. Ele vai criar as escolas superiores. A primeira vai ser a escola de sargentos e de medicina, sargento lá em Salvador. Depois ele vai criar a escola militar no Rio de Janeiro. O militar, você entenda-se também os pródromos, o início da engenharia, porque são eles que constroem, eles são os engenheiros. Vai cartografia, vai ser Dom João. Então tem diversas funções outras que tudo vai ser começada com Dom João. Com a queda de Napoleão e a elevação ao reino junto de Portugal e Algarves, o Brasil se eleva como uma das principais potências de sua época, com o melhor desenvolvimento social, econômico e intelectual em comparação à sua época enquanto colônia. A estabilidade dessa aliança parecia longínqua. No entanto, em agosto de 1820, eclode em Portugal uma insurreição que mexeu com a história. A Revolução Liberal do Porto. É uma revolução que começa no Porto e vai se instalar depois em Lisboa, com as cortes de Lisboa, que começa com uma sociedade secreta chamada Sinédrio, que queria, por um lado, isso é normal, é nobre, que queria reverter a situação de penúria que estava Portugal, né? Portugal não era mais assento do rei, já não era mais intermediário do comércio entre as suas colônias e os outros países da Europa, e ao mesmo tempo tinha sido devastado pelas guerras napoleônicas em terra mesmo, né? Suas terras tinham sido invadidas e devastadas, sido cenário de guerras. Então, para fazer essa reversão, a Revolução do Porto instalou em Lisboa as chamadas cortes e solicitaram que os governos formados nas colônias, esses governos deveriam ser destituídos porque eles tinham sido nomeados por Dom João VI, para vocês terem noção. E outros governos deveriam ser feitos por meio de eleições leais às cortes de Lisboa. As cortes substituíram, portanto, o reinado de Dom João VI, essa é a verdade. As cortes de Lisboa contaram, então, com deputados eleitos na Bahia, São Paulo, né, nas províncias brasileiras. Esses deputados discutiriam, portanto, o destino de Portugal. Como é que seria a sua Constituição? Num mundo em que a palavra Constituição tinha ganhado um apelo muito grande, as Cortes de Lisboa, chamando esses deputados, estabelece uma discussão. Só tinha um grupo de deputados com uma proposta de Constituição.
eram os paulistas. A Constituição tinha sido escrita por José Bonifácio, tá? O deputado irmão de José Bonifácio, Antônio Carlos, levou até Lisboa. Ela não foi acatada pelos lisboetas. O Antônio Carlos, por exemplo, ele foi em Portugal, representava o Partido Brasileiro. E lá em Portugal ele era chamado de macaco. Isso aí é bem documentado. Inclusive, assim, quem já leu Os Donos do Poder tem uma página magistral do Faoro descrevendo bem esse contexto. Como os membros da corte olhavam como seu poder e sua relevância estava sendo diminuída pela pujança e comércio e o poderio bélico diplomático, tudo crescendo do lado do Brasil, e o lado português diminuído e até muito arrasado pelas as incursões francesas, você tem uma situação que estava de uma raiva contida ali. Não, o Brasil tem que ser botado de volta numa situação subalterna. Dom Pedro I se revolta contra isso. O Brasil não quer isso, não quer voltar à condição de colônia de um parlamento radical chefiado pelos franceses. Isso é uma desonra total. Então houve uma reação irada dos brasileiros contra essa proposta das Cortes do Porto. Opa, peraí. Vocês querem toda essa nossa burocracia volte? Peraí, nosso campo de liberdade, as nossas possibilidades econômicas, vocês querem fazer o Brasil retroceder? Se nós avançamos com a chegada de Dom João VI em 1808, vocês querem que nós agora atrasemos de fato uma evolução que finalmente está atendendo às nossas demandas? Em 1821, um ano depois de explodir aí a Revolução do Porto, como Dom João retornou a Portugal sem um príncipe herdeiro, o próprio exército português é destacado e enviado ao Brasil para buscar o príncipe. E é curioso o que Dom Pedro I fará. Sabendo que um navio português havia chegado sem pedir permissão para aportar, ele simplesmente vai dizer que o Brasil tinha uma autoridade, tinha um príncipe regente, e que eles aportaram sem pedir permissão, então eles deveriam dar meia volta e voltar. E essa atitude irritou ainda mais as cortes de Lisboa. A situação foi azedando a um ponto em que começaram a tirar os privilégios de Dom Pedro, enquanto príncipe regente, e ameaçaram tirar o direito de sucessão ao trono de Portugal. Existia uma bifurcação ali. Dom Pedro I, você vai, de fato, apoiar esses desmandos ou você vai ficar com a gente? Nisso surge a genialidade política de José Bonifácio. Porque o que ele fez? Ele começa a costurar com o quê? Com milícias, com demandas, com padres, com maçons. E aí aquilo ali encoraja o homem certo para a hora certa, encoraja Dom Pedro I. Em janeiro de 1822, o exército português é enviado novamente ao Rio de Janeiro, dessa vez com um pedido de permissão para aportar, e então os militares portugueses vêm e comunicam ao príncipe regente de que ele deveria voltar imediatamente junto com eles para Portugal. E aí é quando a elite brasileira, fazendeiros, intelectuais, parte do clero, se mobilizam e vão até o palácio para pressionar Dom Pedro. E então, diante desta pressão popular e do desejo do povo de que ele ficasse, ele dirá a célebre frase, né? Então, diga lá, né, que se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. É o dia do fico, 9 de janeiro de 1822. O exército brasileiro vai começar quando esse agrupamento militar, esse exército luso brasileiro, vai se separar em exército brasileiro e exército luso. E isso vai acontecer no dia seguinte ao fico. E o Rio de Janeiro era tomado, era uma espécie assim, havia a força ocupante lá, era a divisão auxiliadora, pelo general Alvilés, Jorge Alvilés. O general Jorge Alvilés, ele se declarava constitucional, ou seja, apoiava as cortes de Lisboa. E quando o Pedro desobedece, há um mal-estar muito fundo, e ele tenta organizar, o general Alvilés, a divisão auxiliadora, uma captura do Pedro e embarque à força. Sabendo disso, parte dos oficiais, os brasileiros, eles se separam e preparam uma defesa do Pedro.
comandados pelo general Joaquim Xavier Curado. Naquele momento, ele toma a frente daquela tropa que ia defender o Pedro. Então, o general Curado, ele vai organizar esse grupo dos oficiais que eram pró-Pedro, que queriam defender o Pedro, confrontando a divisão auxiliadora. Ali, nessa divisão, desse momento de divisão, é que eu acho que pode ser colocado o nascimento do exército brasileiro, distinguindo-se do exército português. Enquanto o príncipe regente viajava para São Paulo, 3 navios portugueses atracavam na capital, trazendo a notícia de que Lisboa pretendia reduzir sua autoridade a de um mero delegado temporário, tendo nomeado novos governadores que chegariam em breve ao país. Recebendo a notícia, Maria Leopoldina, regente na ausência do seu marido, convoca o Conselho de Ministros para discutir o impasse com Portugal, enviando um emissário até Pedro para lhe informar da decisão. Recebida finalmente na tarde do dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga. O Otávio Tarquínio de Souza, que é um historiador brasileiro, ele narra a cena da independência. Ele pega os documentos da época e ele vai tentando reconstituir os diálogos que ocorreram ali antes da independência e tal. E uma das coisas que ele conta é justamente o caráter simbólico que Dom Pedro quis dar ao momento da independência. E aí então Dom Pedro ele coloca a tropa em forma, monta no seu cavalo, e aí ele faz um juramento solene. Pelo meu Deus, pela minha honra, pelo meu sangue, eu juro promover a independência do Brasil. E aí é nesse momento que ele tira o laço azul e branco que ele trazia no seu uniforme e deita fora, ele joga isso fora, que era o símbolo dessa ligação que existia entre o governo brasileiro e o governo português. Então esse laço estava rompido. E ele vai dizer, com todas as letras, que a partir de hoje, a nossa divisa será independência ou morte, e as nossas cores o verde e amarelo. Por que o verde e amarelo? O verde e amarelo é uma referência às cores das casas reais que compunham o novo governo do Brasil. E aí Dom Pedro saca a espada e dá o grito, independência ou morte, e se torna o grito da independência mesmo do Brasil. Então ele faz esse caráter simbólico mesmo. Naquela mesma noite, no centro de São Paulo, Dom Pedro vai até o teatro e executa no Teatro de São Paulo o hino da independência do Brasil tocado em cravo, que Dom Pedro mesmo compôs. Já podeis da pátria filho ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E aí ele compõe essa letra, que é cantada hoje como hino da independência, mas que surge como hino nacional, como hino do Brasil independente. A liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. E é um processo tão especial no campo do estudo, porque Leopoldina articulando com familiares uma ação diplomática para aceitar essa independência. Bonifácio tentando costurar essas tensões entre as correntes liberais, ditas conservadoras, reacionárias desse período, tentando costurar isso. Milícias distintas. O Brasil não tinha um exército próprio. O exército era português. Então, o exército que estava estabelecido neste território no dia 8 de setembro de 1822, obedece a quem? Obedece a quem? Essa complexidade, para você de fato resolvê-la, nem que seja pela expulsão, você precisa ter soldado, capanga. Na independência do Brasil, Dom Pedro ele foi costurando esses acordos e foi amplamente apoiado pelos militares, sobretudo os militares locais, os quartéis, os pequenos quartéis, onde estavam destacamentos de soldados, deram seu apoio a Dom Pedro. E aqui no Brasil, uma coisa que é própria da história do Brasil, sempre houve uma participação dos militares na vida política. Então aqui no Brasil, quem eram as autoridades mais graduadas, as pessoas que tinham mais conhecimento, estudo,
e, consequentemente, possibilidade de influenciar positivamente na política. Ou eram os padres, ou eram os militares, que eram os que mais estudavam. Por isso que, nos quadros políticos do Império do Brasil, nós veremos muitos senadores que eram padres, muitos deputados que eram padres, como veremos também muitos ministros que eram militares, muitos senadores que eram militares. Então isso é uma constante na história do Brasil. Agora, eu vejo uma coisa interessante. Ser brasileiro não significava ter nascido no Brasil. Era uma questão de... Até então, todos eram portugueses. Uns portugueses nascidos no Brasil, outros portugueses nascidos na Europa, outros portugueses nascidos na África. Nesse momento de ruptura de lealdades, você tinha de optar por ser leal às cortes ou leal ao Pedro. Então, a independência foi seguida de batalhas em diversas partes do Brasil, não apenas na Bahia. A Bahia foi, digamos assim, a mais violenta. Nós tivemos guerras também no Piauí, nós tivemos no Maranhão, nós temos em Belém, nós temos Pernambuco, de certa forma, também houve insurreição, e em Montevidéu. Montevidéu foi a última tropa. E nessas guerras de independência, muitos dos soldados que lutaram pelas cortes eram nascidos no Brasil. E muitos dos soldados que lutaram pelo Pedro eram nascidos em Portugal. Então foi um momento de divergência que não necessariamente ser brasileiro ou ser português não significava ser nascido lá ou cá. Era mais um momento de lealdade, de escolha de lealdades. E a coisa mais interessante é que teve uma grande batalha no Nordeste, a Batalha do Genipapo. Se vocês olharem a bandeira do Piauí, tem uma data embaixo, aquela data da Batalha do Genipapo. O Major Fidié, que era o comandante de armas do Piauí, pró-Portugal, pró-Lisboa, pró-Cortes, ele tentou acabar com a insurreição dentro da pró-Brasil que teria existido ali. Mas o interessante é que no exército do Major Fidié, quase todos eram nascidos no Brasil. E o exército que veio combatê-lo, que veio do Crato, do Ceará, havia uma grande quantidade de nascidos em Portugal. Então os brasileiros eram nascidos em Portugal e o exército do Fidié, do exército Fidié, praticamente só ele que era nascido em Portugal. Todos os restos eram soldados nascidos no Brasil. Então veja que não foi um problema de distinção de lealdades. Quando tem a ruptura do exército português, que você tem a cisão do exército português, onde é dada a opção pelo imperador, quem quiser voltar, pode voltar. Quem quiser ficar, pode ficar. Então você tem o surgimento da Marinha Brasileira e o surgimento do Exército Brasileiro, 1822, oficial. Você tem um jornal, acho que é 1823, que é o jornal dos Andradas, o Tamoio, onde eles já reclamavam da grande presença do elemento português no nascente Exército Brasileiro. Ou seja, as pessoas da época sabiam que o Exército Brasileiro estava nascendo naquele momento. Mais uma vez, a presença portuguesa, né, em território brasileiro, dada a vastidão do território, ela não é tão grande quanto poderia ser. Os portugueses não têm condições logísticas de se estabelecer em todas as bases que eles têm. Então eles são rapidamente dominados na maioria delas, com exceção de duas, que são Salvador e Montevidéu. Em Montevidéu, a guarnição portuguesa é cercada, logo no começo da guerra, por um contingente brasileiro, e esse cerco de Montevidéu é mantido por 2 anos, basicamente, até o final dos conflitos. Tropas brasileiras, né, já envolvendo aí algumas figuras de destaque do futuro, né, do imaginário do Exército Brasileiro, como, por exemplo, o Duque de Caxias, que era um tenente recém-saído da academia, vai ter seu batismo de fogo nas batalhas por Salvador. E também uma figura que é considerada a precursora das mulheres no serviço militar no Brasil, que é a Maria Quitéria, que vai integrar, né, as forças que estão atacando a capital Salvador, né, a capital da Bahia, Salvador. E a derrota portuguesa em Salvador é consolidada através de uma vitória, uma batalha naval, pela recém-formada Esquadra do Brasil, da Marinha do Brasil, que faz com que os portugueses fujam de Salvador. Com a vitória em Salvador, os portugueses começam sua retirada. O capitão inglês John Taylor, comandante de uma frota brasileira, persegue a esquadra portuguesa e aprisiona 19 embarcações.
Ao regressar ao Rio de Janeiro, Taylor encontra-se com Pedro I. Ele apresenta um jovem e valoroso marinheiro que havia servido com ele, Joaquim Marques Lisboa, de somente 16 anos, que mais tarde seria conhecido como Almirante Tamandaré, futuro patrono da Marinha do Brasil. Portugal considera então o Brasil uma causa militar perdida. E em 29 de agosto de 1825, ambos os países assinaram o Tratado de Paz, Amizade e Aliança Luso-Brasileiro, dando fim aos conflitos. Com a primeira Constituição outorgada e sua independência reconhecida mundo afora, nascia o Império do Brasil. E com ele, o seu exército e a sua marinha. Esta série será dividida em 3 capítulos. No próximo episódio, durante o Império, com o temor do que acontecia nas repúblicas vizinhas, em que golpes militares davam as cartas na política, o exército é praticamente dissolvido. Porém, quando uma ameaça surge nas fronteiras do país, sua necessidade fica evidente. O exército é reformulado para se tornar o protagonista do maior conflito já visto no continente latino-americano. Mas o que era temido acabou por se concretizar. Os militares, movidos pela consciência de classe e imbuídos do conceito de soldado cidadão, serão os responsáveis pela queda da coroa. No último capítulo, uma elite militar, antes acostumada a receber ordens, se colocou na posição de ser a mais experiente e capacitada para liderar a nação. O exército brasileiro não se contentaria somente em servir a pátria, mas, agora, a sua ordem e o seu progresso estariam sob o seu absoluto comando. Chega ao fim o primeiro episódio da nossa série sobre a história do Exército. Mas essa história ainda não acabou. Para assinantes, a história continua com os episódios 2 e 3, que tratam de eventos como a renúncia de Dom Pedro I ao trono, Guerra do Paraguai, fim da monarquia e início da República, Era Vargas, período militar e os eventos de 2023. O episódio 1 e 2 já estão disponíveis na plataforma e o terceiro episódio estreia em breve. A boa notícia é que, investindo apenas R$ 19,00 mensais em nosso plano anual básico, você libera acesso ao restante da série e mais. Todos os originais da BP, como História do Comunismo, Brasil, a Última Cruzada, Entre Lobos, Pátria Educadora, entre tantos outros originais. Nosso catálogo de filmes e séries cuidadosamente selecionados, nosso catálogo Kids, com desenhos seguros para todas as idades, que transmitem bons valores para as crianças. E, somente durante o lançamento de Amada e Ultrajada, você também ganha 60 dias de acesso à Travessia, a nossa formação educacional com qualidade atestada por mais de 6.000 alunos. A Travessia proporciona a você uma oportunidade única de aprendizado, com conteúdos que vão ampliar o seu conhecimento, expandir a sua visão de mundo e te preparar melhor para defender as suas ideias. Tudo isso guiado por uma equipe de professores selecionados com uma experiência rápida de aprendizado. Veja o que dizem os nossos alunos da Travessia. Assim, cursar a Travessia e os cursos da Brasil Paralelo, eles me trazem um senso assim de pertencimento. Uma elevação no grau de cultura que você não encontra em nenhum outro lugar. A qualidade, a imersão, a conversa com o público é diferente. Hoje é essencial. Acho que é a luz que a educação brasileira precisa. São 25 aulas divididas em 3 trilhas. Para ter acesso a todo o conteúdo da formação, você teria que investir R$ 1.788, o valor oficial de venda da Travessia. Logo, o seu investimento total para assinar a BP e ter acesso à Travessia seria de, no mínimo, R$ 2.016. Mas apenas durante o lançamento de Amada e Ultrajada, em uma oportunidade especial, você vai investir apenas o valor da assinatura e ganhar 2 meses de acesso a todo o conteúdo da Travessia de graça. Ou seja, apenas R$ 19,00 mensais no plano anual básico. É a primeira vez que abrimos uma oportunidade como esta para todos. Reforço ainda que as matrículas para a Travessia estão fechadas. A única forma de ter acesso a esse conteúdo é assinando um dos nossos planos neste momento. Aproveite, é por tempo limitado. Escaneie o QR Code que está na tela ou toque no link da descrição e escolha um dos planos para assinar a Brasil Paralelo e ganhar 60 dias de acesso à Travessia. Além do acesso aos nossos conteúdos exclusivos e aos super bônus que você vai receber, ao assinar a BP, você financia o nosso trabalho e permite que novas produções sejam feitas.
Como uma alternativa independente e apartidária, não aceitamos um único centavo do dinheiro público. É através da sua assinatura que novas produções são financiadas. Por isso, eu convido você a apoiar este trabalho. Se queremos realmente resgatar a nossa cultura e o nosso país, esse movimento começa com a nossa educação. É aqui onde entra a travessia. Passar por uma formação como essa é construir a própria defesa, é aprender a se posicionar no mundo e se formar como pessoa, desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa personalidade. Aproveite essa condição e torne-se um membro da Brasil Paralelo. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.